Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é a da nutricionista Gisele Moraes Brúcoli, com quem nós passamos a conversar. Gisele, a gente tem tido a oportunidade de conversar com especialistas da sua área aqui, e a gente não se cansa de constatar como é que de repente a sua especialidade ganhou tanta relevância na medicina nos últimos anos, né? É, verdade. Como é que você viu isso? Quando você fez o curso, quando você estudou, você já estava nessa perspectiva? Como é que foi isso? Não, eu me formei tem 16 anos, né? Então, quando eu me formei, na verdade, a maioria das pessoas não sabiam nem que era nutricionista, que profissão era essa, o que fazia, né? Então, nesse percurso todo, é apaixonante até, assim, eu falo com certo brilho nos olhos, né? O como que cresceu e o como que ganhou importância. Não é um modismo, não é algo passageiro, e sim o quanto que cada vez mais tem sido indispensável, né, para as pessoas. Você falou nesse pequeno percurso, se a gente voltar por baixo aí, 2.000 anos e 500 atrás, o cara lá na Grécia já proclamava, né, para fazer do alimento o remédio, né? Exatamente. E hoje isso é claro, né? E os médicos mesmo têm observado isso, né? Então, tanto que onde eu trabalho, as diversas especialidades falam assim, só vou continuar te acompanhando se você passar na nutricionista, né? Eu preciso que você passe para o nosso tratamento ser completo. Então, o reconhecimento também de outras áreas da importância da nutrição, né, tem sido também algo que é muito gratificante até, né? Gisele, tem um documentário no Netflix muito interessante chamado As Regiões Azuis do Mundo, onde se identificaram 5 regiões, uma na Itália, uma lá perto da União Soviética, uma na América Central, uma na Califórnia e a outra não está me ocorrendo agora. Identificaram alguns requisitos fundamentais para que aquelas pessoas tivessem tantas pessoas com mais de 100 anos e saudáveis. Não basta ser longevo, não basta ser idoso saudável, produtivo, né? Uhum. Essas pessoas, a dieta alimentar é fundamental, e tinha outros aspectos também, sentimento de coletividade, relações sociais, atividade física, não necessariamente esporte, pessoas que trabalham com o corpo, pessoas que moram na Vila da Itália, por exemplo, uma vila toda morada, igual Ouro Preto. Então os caras têm que subir e descer o dia inteiro. Criar essa associação muito grande desse estilo de vida com a saúde. As Blue Zones, né? Blue Zones. Que realmente, assim, e com relação, e puxando, né, para o meu lado, né, tem sido enfatizado, né, nessa população a dieta do Mediterrâneo, né, que tem se falado muito, né? Então, uma dieta baseada em alimentos in natura, né? Carnes brancas, né? Os peixes, né? Azeite, gorduras de boa qualidade das castanhas, né? Então, assim, essa dieta do Mediterrâneo, ela tem sido uma das mais enfatizadas, uma das mais abordadas para essa população, né? E realmente, essa é o que você falou, né? Não basta viver muito, né? A gente precisa ali percorrer, batalhar para viver com qualidade, né? Um dado também interessante, não é recente, mas foi constatado, na verdade eu não vejo muito o pessoal da nutrição falar não, que é o seguinte: pesquisas mostram que a ingesta de menos caloria está associada à longevidade, ou seja, também para viver muito precisa aprender a comer pouco. Tem a ver já, né? Pouco e com qualidade, né? Na minha prática, no dia a dia, como eu trabalho muito com idosos, né? Então, assim, eu digo que 90% dos meus pacientes são idosos, né? O grande problema é que grande parte come pouco, mas come mal. Então não adianta, né? O que eu sempre explico. Comer pouco, sim, é o que a gente deve, todos nós devemos.
mas comer pouco com qualidade, com refeições que sejam suficientemente nutritivas. E isso não acontece aqui na nossa realidade. Muitos idosos comem pouco e com baixíssimo valor nutricional. E isso acomete muito a saúde desses idosos, né? Bem, uma coisa parece definitivamente revogada, né? Talvez antes de você estudar já vigoravam a tese dos americanos na tal da pirâmide baseada em carboidrato, gordura e proteína. Isso aí não vigora mais não, né? A pirâmide, a antiga, né? A pioneira, ela está um pouquinho ultrapassada, né? Então hoje a gente... o consumo de carboidratos, principalmente os refinados, né? Ela não deve nem pode ser a base da alimentação, né? Então hoje a gente vê que essa pirâmide aí precisa ser atualizada, né? Não, os refinados, na verdade, devem ser eliminados, né? Evitados, né? Não é nenhuma situação que eles são saudáveis. Né? Nenhuma situação. Na verdade, sim, a base da pirâmide não são os refinados, né? São os carboidratos. Sim, complexos, né? Os complexos, exatamente. Só que acaba que as pessoas confundiram isso, né? E aí a base tem sido os refinados, muitas vezes, né? E o que em nenhuma circunstância vai ser benéfica, né? Agora, você falou que 90% da sua clientela é predominantemente idosa. Como é que a gente vê tanta informação que a gente vem recebendo, que a gente pensa assim, não é que as coisas são novidades, nós é que estamos sabendo agora, né? Por exemplo, a questão do diabetes. Por exemplo, imaginar que coisas tão deliciosas e insuspeitas como abacaxi, manga, banana, uva, melancia, por exemplo, tem alto índice glicêmico, logo tem que ser usado com muita moderação. Essa questão das frutas, né, é algo que realmente tem que sempre bater na tecla, porque assim, frutas são e sempre serão saudáveis, bem-vindas, a gente precisa consumi-las, né? Sem medo também, no sentido assim, essa informação, né, de frutas de alto índice glicêmico acabou gerando em algumas pessoas o medo de comer frutas, né? E não é esse o objetivo, a questão é que horário comer, qual é a quantidade, né? Então isso faz toda a diferença, com o que eu vou combinar. Então frutas de alto índice glicêmico, por exemplo, a manga, a melancia, a uva, elas não são para ser abolidas, né? Mas ponderadas, né? Em quantidade limitada, sempre associar com sementes, com castanhas. Quando você associa uma fruta de alto índice glicêmico com o consumo de uma chia, uma linhaça, ou come com algumas castanhas, você já reduz o índice glicêmico dessa fruta, você melhora a qualidade dessa refeição e ganha também com isso a saciedade, né? Então, essa questão da fruta tem que tomar cuidado para não ser um terrorismo entre as pessoas, né? Radicalismo, então, né? Não pode ter o radicalismo, mas realmente precisa saber a hora certa e a quantidade certa de se consumir. Então, isso tem a ver com uma certa noia mesmo, foi despertada a partir dessa propagação de que morre-se mais de diabetes no planeta do que de guerra. E aí nós temos o açúcar como inimigo oculto nos espreitando em vários alimentos que a gente não desconfiava, né? Principalmente os carboidratos, né, assim, porque quando um diabético chega até mim e fala assim, não, eu não consumo mais açúcar de adição, né, eu falo, que bom, mas temos muito além disso a ser resolvido, né, porque, né, por exemplo, muitos alimentos salgados vão ter um alto índice glicêmico, então, o querido, famoso pão de sal, né? Ele é de sal, mas ele tem um índice glicêmico alto. Então, dependendo da frequência que se come, da quantidade que se come, da forma que se come esse pão de sal, ele vai gerar ali uma carga, né, grande de glicose no sangue, né? Então, realmente não está somente atribuído ao consumo de açúcar, né? Quem dera, né? Interessante, né, Gisele? Então quer dizer que sempre foi assim. Nós é que estamos sabendo agora, né? Exatamente. Aquele pão delicioso, crocante, com manteiga, é insuperável. É a paixão, né, do brasileiro, né? Um pãozinho quentinho com manteiga. Mais uma vez, assim, eu gosto de ressaltar que não é que esse alimento seja o vilão
Mas a questão do consumo repetitivo do mesmo alimento todos os dias, então, por exemplo, como eu falei que eu trabalho muito com idosos, é assim, todos que chegam no consultório, qual é o seu café da manhã? Pão com manteiga, café com leite. Todos os dias. Quando muda, é com biscoito de sal. Então, assim, não tem qualidade. Tem problema comer o pão de sal? Não. Mas por que comer todo dia? Não tem necessidade. Vamos variar com outros alimentos. Em vez de comer o pão com manteiga puro, vão rechear com ovinho, colocar uma proteína ali dentro. Nesse ovinho mexido, vão jogar um gergelim, um açafrão, aumentar o valor nutricional dessa refeição, que aí o pão, que seria ruim, acaba se tornando melhor, por conta da forma que se consumiu, da combinação, né? Então, realmente, assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, né? E falando em pão, outra noia, o glúten, que de repente também descobriu-se que o glúten é uma proteína do mal que fica aí atacando os intestinos e perfurando os intestinos da gente, e isso não acontece só com celíaco, Dias. Realmente, assim, hoje a população tem uma necessidade de assuntos que sejam apelativos, né? Sim. Então, quando surgiu essa questão do glúten, né? Então, são coisas que chamam a atenção, né? O glúten agora é o vilão do século, né? É o pior de todos os nutrientes. Então, assim, o que acontece? Essa necessidade das pessoas acaba fazendo com que haja o extremismo, né? Realmente, o glúten tem sido muito agressivo a muitas pessoas, né? Existe a sensibilidade não celíaca ao glúten, né? E aí muitas pessoas desenvolvem por conta mesmo de toda uma história alimentar, né? De alimentação de baixo valor nutricional, rica em industrializados. Então essa microbiota intestinal, ela está totalmente defasada, fragilizada, aí vem o glúten. E acaba gerando uma agressão maior no intestino que já está prejudicado por diversos outros alimentos, ultraprocessados, por exemplo. Então, o glúten realmente tem sido abordado como um vilão, mas isso tem que ser muito ponderado na hora de generalizar e falar que isso é para todo mundo. E não é. Às vezes, a pessoa tem a sensibilidade e só de reduzir o consumo, a frequência de consumo, ela já vai ter melhoras significativas. Sem abrir mão do prazer, né? Aquelas que realmente desenvolverem, infelizmente, vai ter que restringir. De repente, voltando a uma tese também da sua área, a diferença do remédio para o veneno fica sendo a quantidade. A quantidade, e uma coisa que eu sempre falo, nutrição, praticar a nutrição é individualizar o paciente. Não existe receitinha mágica e nem genérica para todo mundo. Não existe dieta de gaveta. A gente individualiza a cada perfil de paciente. Porque uma frase que eu sempre falo, dieta boa é aquela que você consegue praticar. Não adianta nada eu fazer uma dieta maravilhosa, mirabolante e não se adequar à sua rotina, à sua realidade. E isso se aplica independente da faixa etária ou há prescrição mais específica para os velhinhos, para os idosos? Independente da faixa etária, a individualização da dieta ela precisa acontecer. Independente se é criança, adulto, idoso, ela precisa ser individualizada. Suplementação, né, agora em alta, suplementos polivitamínicos, né, o idoso gosta muito, vai na farmácia, né, o farmacêutico indicou, compra um polivitamínico para poder, porque está com fraqueza, e não é assim. Não existe polivitamínico de A a Z que vai resolver todos os seus problemas, né? Então, mais uma vez, o que vai, né, trazer o equilíbrio na saúde é justamente essa individualização de prescrição, tanto de dieta quanto de suplementação, né? Precisa de estar tudo isso. Agora, para o pessoal mais idoso, né, com essa proximidade do verão e a perspectiva de tempos, altas temperaturas, existe alguma recomendação especial com relação à ingesta
a dieta? Sim, sim. É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Água, ingesta hídrica. O idoso não sente sede na maioria das vezes. Eu conto nos dedos de uma mão aquele idoso que fala, eu bebo bastante água porque eu sinto sede. Não tem. Então, ingesta de água, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser um hábito e não sede. E principalmente nesse verão. No verão, né? Porque o idoso, por não sentir sede, ele acaba tendo uma tendência, um risco muito elevado de desidratação. E aí começa a sentir fraco, indisposto, aí acha que é qualquer coisa. Exceto desidratação. Tem idosos que internam por desidratação, porque não lembra de beber água, porque não sente sede. E no verão, isso tem que ser uma rotina. Eu falo com os meus pacientes, nem que tenha que pegar uma garrafinha e pendurar no pulso, para ficar aqui, ó, não deixa de beber água, toda hora um gole, não é sede, não é vontade, e sim uma necessidade. O idoso tem uma necessidade aumentada de hidratação, porque naturalmente, né, o idoso já tende a desidratar, a perder líquido corporal, então precisa se hidratar o tempo todo, né? E aí não adianta substituir por suco, por leite, outros líquidos, água de coco, precisa que seja água. E uma diquinha, uma regra básica que eu dou para calcular quanto de água cada um precisa, porque não existe essa história de que é 2 litros para todo mundo, e sim é calculado 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, se o indivíduo pesa 60 quilos, multiplica por 40 e vai chegar no volume final de água que essa pessoa 35 precisa. a 40 ml. De 35 a 40 ml. Eu agradeço muito, Gisele, a sua presença aqui e esses esclarecimentos que você compartilha com a gente. Obrigada. Hoje a presença da nutricionista Gisele Moraes Prúcoli. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.